A utopia da inovação. Quem investe tempo demais na solução, esquece do principal. Nesse artigo publicado na MIT Technology Review, Felipe Cerchiari fala sobre a importância do conceito Job to be done ser bem compreendido não só pela área de inovações, mas por toda a organização. Felipe é diretor de inovações na Ambev, com 12 anos de experiência na companhia, já atuou nas áreas de venda, marketing, inteligência de mercado, até assumir a cadeira atual, onde lidera com foco na velocidade, cultura do risco e autonomia dos times. Irá trazer para a gente o tema inovação na área de cerveja. Felipe, seja muito bem-vindo ao Beverage Day, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando hoje com vocês. Eu não sou da área técnica, então eu vou trazer aqui um pouquinho a visão mais do consumidor para essa fala, mas eu fiquei muito feliz com o convite, porque é uma chance legal de poder falar com meus amigos da indústria, falar com os nossos parceiros, e contar um pouquinho do que, na nossa visão, está por trás de toda essa transformação que está acontecendo e para onde tudo isso está caminhando, até para que a gente possa, como um time, depois, juntos, trabalhar em soluções que cada vez mais encantem os nossos consumidores, né? Bom, eu sou o Felipe Cerchiari, eu trabalho como inovações na Ambev, eu estou na Ambev já há 13 anos, já passei por marketing, vendas, inteligência de mercado, e outras funções lá dentro, e estou em inovações já há 2 anos, cuidando de todos os lançamentos alcoólicos, mas também sou empreendedor, sou fotógrafo, professor, colunista, enfim, tenho uma vida ampla aí de mercado. E hoje o objetivo da minha fala é falar um pouquinho sobre inovação, né, que todo mundo traz esse tema para a mesa, mas é importante a gente entender quais são as nuances dentro de inovação que tornam o nosso trabalho peculiar, né? Peculiar porque não é nem mais fácil nem mais difícil, ele é diferente. E eu acho que é importante a gente ter consciência do da onde a gente está tateando, o que a gente está fazendo para ajudar a gente a ter uma boa condução ali dentro, né? Então, o primeiro dado que eu quis trazer para vocês, esse dado vem da Nielsen, é que 80% das inovações falham. 80%. Isso não é da Ambev, isso é um dado que pega mais de 300 empresas de vários setores, inclusive empresas de tecnologia que são extremamente inovadoras, como Google, Facebook, e esse dado eu já vi com 80%, já vi com 90%, e uma vez um professor da USP me disse 97% das inovações falham. É interessante, né, a gente pensar que a gente atua num mercado tão diferente, e eu acho que a principal pergunta, né, dado que tem uma taxa grande de falha, como é que a gente pode ajudar isso a falhar menos? E para entender isso, a gente tem que entender o que está por trás dessa falha, né? E a primeira coisa que eu acho que é importante lembrar todos nós aqui da indústria, do ecossistema, é quando a gente está fazendo alguma coisa, qual que é o problema do consumidor que a gente quer endereçar? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Como é que a gente está tornando a vida dessa pessoa melhor? Porque olha o tamanho da jornada que um consumidor tem que fazer para adotar uma inovação sua. Essa pessoa vai ter que conhecer o que você está fazendo, vai ter que considerar comprar esse produto, vai ter que encontrar ele, comprar, vai ter que gostar do que ele consumiu e substituir por alguma coisa que ele já consumia, porque essa pessoa já existia, os hábitos de consumo dela já existiam, e ela vai ter que advogar por esse produto depois para que ele vire um produto de linha para a rede de contatos dele, para criar esse boca a boca, para fazer esse produto pegar e ele virar um produto de linha, né? É uma transformação gigante. A gente é apaixonado pelo mercado de cerveja, mas lembra você quando você vai comprar um lenço de papel no mercado? Você passa um segundo na gôndola decidindo qual que vai ser a marca que você vai levar, né? E algumas pessoas têm essa relação com a nossa indústria. Então, é muito importante a gente entender qual que é o problema do consumidor que a gente está resolvendo. Isso tem que estar muito na frente dos nossos próprios problemas, né? Então, a nossa vida como agentes da inovação é mais ou menos essa. Você lança alguma coisa, tem algum mercado ali que está competindo também lança, e você olha para o seu consumidor mais próximo, vocês disputam aquele espaço, né, porque você está vendo aquilo acontecer, isso em qualquer âmbito, né, seja a gente na cadeia final, seja os fornecedores, mas vocês vão ver que o que vai transformar essa indústria, o que vai quebrar essa indústria, não necessariamente é essa briga direta, e sim o leão que está vindo lá do fundo, né. Isso aqui é um bom paralelo para falar sobre inovação, porque existe a inovação incremental, que é aquela que você pega um produto, você melhora um pouco, você traz os benefícios e você, de uma forma muito clara, consegue comparar com alguma coisa que já existia, mas existe a inovação disruptiva,
que é aquela que vem para transformar e passar para a próxima onda, né, para onde o mercado vai. E nessa linha, eu trago referências aqui de fora do meu mercado, de fora do nosso mercado, justamente para facilitar a nossa compreensão. E uma das empresas que eu mais admiro é o Netflix, e o CEO do Netflix falou em 2018, durante uma conferência, em que ele foi perguntado qual é o seu maior competidor. E ele disse, meu maior competidor hoje é o Fortnite, que é um jogo que as pessoas estão gastando 8, 9, 10 horas jogando, ao invés de estarem 8, 9, 10 horas assistindo os episódios, maratonando aqui no Netflix. Aí, em 2019, perguntaram para ele a mesma coisa. Qual é o seu maior concorrente? E ele disse, meu maior concorrente é o sono, porque as pessoas estão dormindo ao invés de maratonar. Então, essa é uma pessoa, essa é uma empresa que entendeu muito bem esse conceito de entregar as necessidades do consumidor, né? Ele entendeu qual que é o objetivo dele na vida. Não é ser melhor do que o competidor dele direto, e sim conquistar o coração das pessoas, né? Conseguir fazer produtos e serviços que vão muito além, você conquiste um pedacinho do coração daquela pessoa e ela vai dedicar a atenção dela para você. A atenção é o bem mais precioso que a gente pode ter, né? E eu estou falando isso de uma indústria que, se vocês forem pensar, talvez seja a indústria hoje de maior competição que existe, né? No mercado do Netflix está entrando a Disney Plus, acabou de entrar no mercado, vocês estão acompanhando. Está entrando a Amazon, que é uma mega empresa. Está entrando a Globo.com, com todo o investimento da Rede Globo, né? Que é para poder fazer o aplicativo da Globo.com acontecer. Enfim, tem uma série de players entrando, e o CEO da Netflix entendeu que o competidor dele, na verdade, é aquele que está tomando a atenção do consumidor. Então, isso é para fazer um pouco do preâmbulo dessa apresentação. E agora eu vou entrar um pouco mais aqui na nossa indústria. E eu acho que vale fazer uma reflexão, quem for da indústria, sobre isso, mas quem for fornecedor, também tentar colocar essa visão dentro do seu mundo, né? O que significa isso no seu mundo. Mas falando sobre a indústria de cerveja, a indústria de cerveja tem 100 e poucos anos no Brasil. E o começo dela, na verdade, até os anos 90, vencia quem conseguia produzir. Você tem dinheiro para ter cervejaria, você tinha produto, e era o que bastava para você vencer nessa época, né? Tinham poucas marcas. Dos anos 90 até os anos 2010, mais ou menos, começa a vencer aquele que começa a distribuir, né? Então, você vai aumentando sua rede de distribuição, caminhões, pontos de distribuição pelo país como um todo, para você conseguir vencer, e aí já começam a ter um pouco mais marcas no mercado. 2010 para frente, gente, todos os grandes players, né, conseguem produzir e distribuir. Começa a entrar numa era em que vence aquele que consegue entregar exatamente o que o CEO do Netflix falou, que é o espaço no coração daquele consumidor, entregar aquilo que o consumidor quer. É menos uma era de você ter disponibilidade, mais uma era de você ter encantamento, as pessoas quererem puxar o seu produto, quererem puxar a sua solução para dentro de casa, né? Então, por isso que toda inovação, eu estou tentando trazer aqui na minha apresentação, todos os jargões que a gente ouviu sempre, né? Cliente no centro, o que significa você ter uma organização voltada para a solução de problemas. Eu estou tentando exemplificar isso para que a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo, né, como indústria, e para que a gente possa evoluir e encantar essas pessoas aí, né? E eu acho que o primeiro passo é o entendimento profundo das necessidades das pessoas. Então, isso foi um trabalho que a gente fez no longo de 2018 até agora, que a gente já falou com mais de 29 mil pessoas. A gente fez 15 mil degustações para conseguir entender um pouco mais da opinião das pessoas. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa eleitoral, a gente está vivendo isso agora, ela é feita com 2.000 entrevistas, mais ou menos, e tem aquela margem de erro de mais ou menos meio, né? Então, a gente foi estudar bastante, foi falar com muita gente para conseguir entender um pouco mais das tendências. E aí, eu acho que o nosso grande papel como indústria, e eu trouxe alguns exemplos aqui, mas é menos para a gente falar sobre os produtos e mais sobre o que está por trás, é importante a gente, como agente da inovação, ser capaz de entregar aquilo que o consumidor quer, né? Então, por exemplo, existe uma tendência no Brasil hoje de quanto mais amarga uma cerveja mais desejada ela é, né? Então, com a entrada das cervejas internacionais, isso foi acontecendo no Brasil, nosso paladar foi evoluindo. Então, a gente, por exemplo, trouxe a Beck's, que ela tem um índice de amargor acima das demais, né? Porque se a gente está falando sobre você andar na frente da tendência, é importante você trazer opções para o seu consumidor que ele possa aprender, degustar e sentir isso, né? É uma cerveja que, além de ser feita
além de ser uma cerveja puro malte, ela é feita de acordo com a lei da pureza alemã. Então, você vai trazendo para a mesa benefícios encantamentos para o seu consumidor, e eu acho que o que é interessante que está por trás disso, né, vou usar esse produto aqui para falar, é você ter a coragem de você, como indústria, reinventar o seu portfólio, você trazer soluções hoje que você considera melhores do que as que estão aí atualmente, das que fizeram você chegar até aqui. Né? Eu vou dar um exemplo de uma outra indústria que não teve a capacidade de fazer isso, que acabou, que foi a Kodak. Né? A Kodak foi a empresa que inventou a máquina digital, mas eles não conseguiram monetizar essa história. E ao não conseguirem colocar isso na estratégia, eles não apostaram nesse crescimento. E eles não conseguiam fazer isso porque 90% do faturamento deles vinha do filme. Mas se você não é o seu próprio leão, a indústria passa por cima como uma onda e leva você embora. Então é importante que todos nós da indústria tenhamos essa cabeça de sempre trazer produtos que a gente considera melhores do que os nossos, inclusive, que levaram a gente até aqui, para que a gente sempre vá evoluindo e sempre vá se mantendo relevante na cabeça do consumidor, né? A mesma coisa serve para a Brahma Duplo Malte, assim, foi uma tendência que a gente estava vendo, que o consumidor do core também, já sentindo o sabor das cervejas mais premium, queria trazer para dentro, né, da sua cesta opções que tivessem mais voltadas para essa linha, né? Mais sofisticação, que tivessem um índice de amargor um pouco maior, que tivesse algum benefício diferente. Então, a Brahma Duplo Malte, ela vem com isso, né? Ela vem com esses dois maltes, um que traz a leveza, o Pilsner que traz a leveza, o Munique que traz a refrescância. Ela é uma cerveja que tem maior retenção da proteína, então você vai ver que ela é mais cremosa. Assim, se você colocar num copo, você vê que a espuma dela, ela dura por mais tempo. E assim, o intuito, né, é sempre você poder responder a essas necessidades do consumidor. E isso acontece em todas as esferas. Por exemplo, o Brasil, infelizmente, ainda é um país majoritariamente pobre, que as famílias ganham menos de R$2.000 por mês, e a gente precisa ter opções ali dentro. Agora, não quer dizer que se você vai ter uma opção para jogar no velho, ela tem que ser de uma qualidade inferior, muito pelo contrário, né? Então, essas aqui são cervejas que a gente está fazendo localmente, que além de ser uma cerveja campeã, e aí campeã mesmo, né, em importantes concursos do mundo, são cervejas que elas são feitas em uma determinada região e somente vendidas lá e produzidas com um percentual do ingrediente local. Então, vou dar o exemplo da Magnífica, ela é feita com mandioca produzida e colhida somente por pequenos produtores de mandioca do Maranhão. Então, ao vender mais essa cerveja, ao fazer esse volume crescer, você impacta mais aquela região, que você gera um maior orgulho, e a cerveja é local, e você faz esse ecossistema todo girar, que eu acho que é uma coisa que a gente vem falando muito, principalmente pós-pandemia, né? Como é que o propósito está contido no seu fim, e não só no meio, não só em ações paralelas ao seu negócio, né? Então, essa acho que é uma coisa muito importante. Só que a gente vê o nosso consumidor puxando cada vez mais, indo além, né? E a gente vê muitos pedidos de pessoas que falam assim, pô, eu quero continuar tomando minha cerveja no dia a dia e tal, mas eu queria algumas opções um pouco mais leves, mais saudáveis, menos calóricas e tal, para eu poder, inclusive, consumir sem culpa. E nessa hipótese vem Michelob Ultra, né, para o Brasil, que é uma cerveja nossa que já está mais estabelecida nos Estados Unidos, que é uma cerveja que tem muito menos calorias do que a média, né? Ela tem somente 79 calorias e 2,4 gramas de carboidrato. E, de novo, a gente ainda está aprendendo com ela, né? Tá em algumas áreas, mas sempre nesse intuito de trazer soluções para o nosso consumidor, para que ele possa cada vez mais ir além, né? Nosso papel como indústria é sempre ajudar o nosso consumidor a ir além. A mesma coisa para a Stella Sem Glúten. Tem muita gente que quer ter uma dieta reduzida em glúten hoje, esse é um tema super falado mundo afora, e faltava uma opção, né, grande no mercado em torno disso. Então, a Stella Sem Glúten, ela vem, inclusive, para ajudar, né, nessa disponibilidade aí, junto com outros parceiros que também têm algumas opções nessa linha. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, gente, mas sempre menos sobre o produto, de novo, mais para falar do mindset, né? A gente tem o dever de evoluir junto com o nosso consumidor. Se a gente não evoluir com o nosso consumidor, com o tempo, a gente vai ficando cada vez mais relevante, a gente perde o espaço naquele coraçãozinho das pessoas, e ao perder o espaço no coração das pessoas, você perde a conexão futura e você vai virando uma empresa do passado. Eu acho que isso é super importante. E aí, eu acho que a gente pode se inspirar não só na nossa indústria, mas também em outras indústrias, né? Por exemplo, a indústria de tecnologia hoje é a indústria que mais cresce.
E é interessante você pensar, né? Assim, quando você pensa em conveniência, a primeira empresa que vem na sua cabeça é a Amazon. Quando você pensa em estadia, Airbnb. Em entretenimento, é o Netflix, como eu já falei aqui hoje. E a gente fez esse questionamento para a gente, né? Quando a gente pensa em Ambev, antigamente eu pensava na cervejaria Ambev, agora precisa ser a cervejaria? E se a gente fosse tratar a nossa empresa como um sistema operacional, assim como essas outras, né? E a gente entendeu que a gente está num negócio muito maior, que é um negócio de sociabilização, até mais do que no negócio de cerveja. E aí a gente começa a se fazer perguntas para entender o quanto que a gente consegue realmente colocar o consumidor no centro e isso transformar o nosso portfólio. Então, por exemplo, uma pergunta que a gente fazia antigamente, né, qual que é a bebida do carnaval? E muitas vezes a gente respondia Skol para essa pergunta. Não, Skol é a bebida do carnaval, é a nossa cerveja mais vendida durante esse momento, isso estava muito na nossa cabeça. Mas se você for pensar pela ótica do consumidor, será que é mesmo uma cerveja a bebida do carnaval? Porque, vamos lá, uma cerveja, ela dá vontade de ir no banheiro por característica da cerveja. E não importa a estrutura que você tenha, você sempre vai ter falta de banheiros na rua, certo? Uma cerveja tem que ser consumida bem gelada. Se você pensar num carnaval, um ambulante chega na rua 6, 7 horas da manhã para guardar o espaço dele. Então vai dando 2, 3 horas da tarde, ele já não tem mais gelo, e aí a cerveja começa a ser consumida quente. Tal. Então, se você pensa por essa ótica, por que cerveja é a bebida do carnaval? Por que você não pode ter outros produtos que enderecem essa mesma necessidade? Daí que surge soluções como 150 BPM, né, que é um shotzinho, que é mais fácil de consumir, não precisa ser tão gelado assim, não dá vontade de ir no banheiro, né? Daí que surge soluções como a Isla, por exemplo, né? A gente falou assim, poxa, se você pensar qual que é a comida nacional, brigadeiro. Se você pensar qual que é a bebida nacional, você pensa logo no Guaraná Antártica. Então, o brasileiro tem um paladar mais voltado para o doce, e a cerveja a gente sabe que é um sabor adquirido ao longo do tempo, né? Não é necessariamente alguma coisa que você bebe a primeira vez e você gosta. A gente pensou, por que eu não posso ter outras soluções, né, que enderecem justamente essas pessoas, que elas tenham a opção de consumir fora de casa produtos que sejam tão práticos como uma cerveja, para ocasiões como a da cerveja, mas que sejam mais doces, mais fáceis de beber e para outros tipos de paladar. E eu acho que isso, e esse é meu último slide, para a gente encerrar aqui e abrir para perguntas, é importante a gente saber, né? Eu falei que 80% das inovações falham. E se a gente quer ajudar e construir com o nosso consumidor o nosso futuro, eu acho que é importante a gente também saber qual modelo a gente precisa adotar para essas coisas terem chance de dar certo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo de Beck's, Beck's a gente está jogando num território que é mais certo do ponto de vista do consumidor, né? Porque ele já está falando de amargor, a gente está trazendo isso já em resposta a uma tendência que está muito latente. Então, quando você tem só uma dúvida ainda, né, sobre marca, sobre posicionamento e tudo mais, mas é um território mais conhecido. Esse produto pode começar já um pouco maior. Mas quando você está falando, por exemplo, de uma Michelob Ultra, que você vai falar de menos calorias, menos carboidratos, a gente não tem noção qual vai ser a resposta do consumidor. A gente faz um monte de pesquisa, mas o que vale é na hora, né? Quando o consumidor realmente vai despender o dinheiro dele para comprar, se ele vai comprar, se ele vai achar que é interessante, se não é, em que ocasião consumiria, se vai só experimentar e nunca mais vai consumir. Então, quando você vai entrando nesses territórios mais incertos, é muito importante a gente ter essa mentalidade, que vem inclusive da indústria de tecnologia, de testar pequeno, aprender pequeno antes de você escalar, né? Então, eu falo isso inclusive para os nossos amigos parceiros aqui. Cada vez mais a gente vai ter que ter a capacidade de testar 5, 6 soluções na vida real para cada problema do consumidor que a gente quer endereçar, ao invés de uma solução para um problema, né? E isso muda toda a nossa forma de trabalhar, isso muda os lotes mínimos, isso muda a quantidade de energia que eu vou colocar para conseguir fazer um protótipo e colocar isso na rua, mas isso também garante com que a gente aprenda e evolua com o nosso consumidor antes de escalar. E aí, ao fazer isso, você consegue escalar com muito mais certeza e muito mais capacidade, né? Então, acho que esse é o recado principal que eu queria deixar aqui para os nossos parceiros, que estamos muito abertos a fazer isso, como indústria, como empresa, e tem muitos parceiros que estão aqui me ouvindo hoje que também já operam com a gente nessa forma, né? É importante que a gente tenha essa flexibilidade para que a gente realmente consiga trazer coisas cada vez mais encantadoras e que as pessoas queiram dedicar um espaço no coração delas para te ouvir, para testar, para adotar e para advogar depois por aquele produto que você está trazendo para o mercado. Pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para vocês.
de novo, eu acho que imagino que um pouco diferente das palestras que vocês viram anteriores, que era um pouco mais técnica, mas é que também para falar um pouco do que está por trás quando tem nosso consumidor lá na ponta, escolhendo se vai consumir ou não o nosso produto. Legal, bacana, Felipe, parabéns pela apresentação, muito, muito interessante. Isso, o consumidor no centro de tudo, né? Eu anotei algumas coisas aqui, eu acho que os produtos ficam muito mais valiosos quando são baseados nas necessidades dos consumidores, não é? Eu acho Não, que... com certeza, eu acho que a gente com o tempo, você vai crescendo na organização e você vai acertando coisas para você poder crescer na organização. E se você não tomar cuidado, você se apega às receitas do passado como verdades. E o consumidor, ele não viveu tudo que você viveu. Ele está entrando na categoria agora, ou está vindo de outra frente, ou está se adotando. Então é importante a gente saber o que o consumidor quer, e só tem futuro a organização que entrega o consumidor quer. Porque se a sua organização se baseia no que você quer, você não consegue fazer ele passar por aquela jornada que eu falei para vocês. É uma transformação muito grande na vida deles. E ele não vai prestar atenção. E aí a sua iniciativa morre. É verdade, Felipe. E você falou também de focar no problema e na dor do cliente. É um dos melhores caminhos para disrupção, isso, né? E isso mudou muito rápido nos últimos meses. Como se adaptar rápido a essa nova realidade? Eu acho que as soluções mudaram muito rápido recentemente, porque a gente vive uma crise, uma pandemia, né, horrível que ninguém queria viver, mas é um fato, isso a gente não pode mudar. O que a gente pode mudar é como é que a gente vai reagir a ela, né? Mas eu acho que o mindset, ele é igual de antes. O mindset sempre coloque o problema dos seus consumidores na frente dos seus, entenda quais são as necessidades, crie opções, teste o que funciona, mata o que não funciona e vai lá e cresce esse negócio. Só que acontece uma coisa interessante na crise. Na crise, as pessoas param para te ouvir, porque elas também começam a prestar atenção nas necessidades dela. Então, vou dar um exemplo que aconteceu grande com a gente, né? Comprar cerveja é chato demais. Imagina que você vai no mercado, pega o pack, coloca no carrinho, coloca no caixa, coloca no carrinho, coloca no seu carro, traz para casa, bota para gelar. Ninguém era chato antes já, mas ninguém prestava muita atenção nisso. A partir do momento que você não pode mais sair para comprar, você começa a prestar atenção nisso. E um app, por exemplo, como o do Zé Delivery, que você pede e chega na sua casa em 1 hora a cerveja gelada, sem todas essas dores, você fala, nossa, isso resolve um problema meu. E isso fica para frente, né? Agora, o Zé Delivery já existia há 7 anos que ele está sendo pilotado. Mas durante essa pandemia, ele explode, porque é o momento que os consumidores prestam atenção numa dor que eles não tinham. Então, até eu tive um papo outro dia com o Storani, que é um ex-capitão do BOP, ele foi fazer uma palestra, ele é super interessante, e ele falou assim, ninguém pode perder 1 segundo dessa crise. Por mais que você não queria estar vivendo ela, isso você não consegue controlar, mas dado que você vive, como é que você vai aproveitar esse momento para se transformar e para encontrar essas necessidades latentes e realmente endereçá-las, porque o consumidor está prestando atenção a você agora. Antes ele não estava, agora ele está. Realmente é um momento de transformação mesmo e tem que ser aproveitado, né? A gente precisa estar atento a todas essas informações aí que a gente tem. Felipe, acho que o Carlos também tem uma pergunta aqui para você. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo legal, vamos lá agora. Tem umas perguntas e tenho também uns elogios aqui, o pessoal aqui, deixa eu ver, a Tati Castanheira, parabéns, Cerchiari, pela apresentação, impossível não se empolgar com sua forma de falar. Bora impactar o mundo. O Ademir Carlos Guerreta, do Grupo Petrópolis, parabéns, Felipe, palestra excelente. Maria Eduarda Vitorino, parabéns, Felipe, excelente apresentação. A Flávia, Fabiano, André, Marcelo, Luiz Alfredo, Tiago, Marco Figueiredo, Felipe, parabéns, apresentação top. E aí eu tenho uma pergunta para você aqui. Você falou de falha, que tem que falhar, que tudo isso aí. Agora, na Ambev, uma gigante como a Ambev, é permitido falhar? Como é isso para vocês, colaboradores, né, as pessoas que trabalham na Ambev, e que perfil deve ter as pessoas para não sentir medo de falhar e ser mais ousado, né? Não ficar intimidado, vamos dizer assim. Ótima essa pergunta. Assim, eu acho que
já foi a época que o funcionário, que era o funcionário exemplo, era aquele que sabia das coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês, quanto mais você crescer numa organização, infelizmente, mais distante você fica da realidade, porque você não vive mais todos os seus dias aquele contato com o seu cliente. Você até busca fazer isso, mas você, por outras atribuições, acaba tendo um pouco mais de distância. E aí você vai estar mais errado do que as pessoas que estão lá na ponta. Então, você tem uma organização, quando a gente fala de autonomia, né? De novo, estou tentando trazer todos os conceitos que a gente ouve aí para a realidade. Quando a gente fala de autonomia dos times, é justamente por causa disso, porque essas pessoas estão vivendo lá na ponta, elas estão ouvindo o mercado, elas estão ouvindo as pessoas. É importante que você faça esse conhecimento fluir de lá para cá. E a outra coisa é, o futuro ninguém sabe. Não existe futurologia. Não existe mais bala de prata, que você vai contratar alguém que vai ser brilhante, vai falar assim para você, o que tem que fazer é isso, ninguém sabe isso. Agora, o que você precisa ter é uma organização que é voltada para o aprendizado, que você consegue ter processos, pessoas, estruturas que vão conseguir ter um plano de longo prazo, boas hipóteses e ir validando essas hipóteses junto com o consumidor para saber o que funciona, o que você estava errado, o que você não estava. Então, acho que isso é fundamental, você ter uma organização. Mas eu não acredito, e a Ambev não acredita, que você vai premiar as pessoas que vão ser as donas da verdade e tudo mais. Eu acho que isso é um conceito que ficou lá atrás, quando o que você precisava para vencer era a otimização, era a logística, eram coisas internas que você conseguia organizar. Quando você está na era do consumidor, não é mais, não são mais assuntos internos que vão fazer uma organização vencer, são muito mais essa conexão que você faz com o seu consumidor. E para isso, só o erro te dá esse aprendizado. Agora, isso não é só de Ambev. Você quer o maior erro da indústria no mundo? Foi o telefone da Amazon. Foi o maior erro da indústria do mundo. E o Jeff Bezos foi na mídia falar que só existiu Alexa porque teve o Amazon Phone. E aí ele aprendeu com aquilo e ele fez a Alexa. Então, olha que coisa incrível. E é um negócio que está transformando a nossa indústria agora através da voz, né? Você sabe que a gente aqui no Beverage Day, essa já é a 4ª edição. A gente faz o evento sempre anual. E a nossa ideia sempre foi a de ter um mix de pessoas diferentes, sabe? Uma diversidade muito grande. Não só de pessoas vamos dizer, de idades diferentes, de áreas diferentes e de indústrias diferentes também, né? É cerveja, é destilado, é refrigerante, é todo mundo, porque tudo é bebida. E, às vezes, a gente traz também algumas empresas de outras áreas completamente diferentes, que é para isso, para a gente trocar a experiência realmente, né? E eu acho que isso que você está falando, acho que vale muito a pena, e para a gente vale a pena para todo mundo, né? Então, aqui Carlos, eu vou, posso pegar um ganchozinho rapidinho antes da próxima pergunta? Fica à vontade. Porque a gente falou de autonomia, mas olha que interessante um tema que está bem vigente agora, a diversidade. Né? Todo mundo fala sobre diversidade, a importância e tal, mas eu vou te explicar por que é fundamental a diversidade, principalmente para quem trabalha com inovação. Eu, Felipe, que tenho uma história de 13 anos, que passei por onde passei, tenho uma visão de mundo. Você, Carlos, que tem mais 13 anos em outro lugar, que também viveu outras histórias, tem outra visão. E cada um vai tendo a sua visão sobre as coisas. E aí, quando você está criando um produto novo, e você consegue ter no mesmo ambiente pessoas com diferentes visões, você consegue fazer perguntas certas, porque a resposta de uma pergunta que eu faço com o meu histórico é diferente da resposta que você tem, que é diferente da do outro. Então, se você consegue unir um time que é diverso por natureza, com autonomia e segurança emocional para assumir risco, você encontra realmente uma poderosa cela de inovação. E assim, é isso que a gente busca, né? Isso mesmo, Felipe. E aqui, ó, tem alguém falando aqui, ó, a Estelinha já era boa. Sem glúten é muito legal. E outra coisa também aqui, ó, o Caporrinho também te dando parabéns, João Paulo, parabéns pela apresentação, Felipe. E aqui tem mais alguns aqui. Uma outra pergunta. Quando a gente a zero álcool é uma tendência, a Ambev vai investir nisso? Eu acho que o mercado de zero, eu acho que é uma... Vamos pensar sobre a ótica do consumidor, né?
cada vez mais a gente vê o território de saudabilidade crescendo, porque você pega no refrigerante, por exemplo, tem uma redução grande de taxas de açúcar e tudo mais, você pega na cerveja no mundo, você vê um caminho para cervejas com menos álcool, né, não só com zero, mas também com zero álcool crescendo, você vê isso nos Estados Unidos, você vê na Europa, você vê na Austrália, então eu acredito muito que isso vai ser uma tendência no Brasil, né, também, né, já é, né, a Brahma Zero, uma cerveja gigante no mercado brasileiro, a líder de mercado aí, que a gente acredita bastante, e também teremos novidades aí, muito em breve. Seja no zero, seja em outras coisas que enderecem esse mesmo problema do consumidor, né, que é o que a gente vem falando. E as marcas, Felipe? Por exemplo, cada marca, ela vai ter agora mais variações, ou seja, mais produtos daquela marca, como, por exemplo, uma Skol, uma Brahma, como a duplo malte, né? A estratégia da marca, né, assim, no final das contas, ela tem que se conversar. Não dá para eu ter uma marca que ela fala sobre ser zero, ser leve e ser amarga. Porque aí você fica esquizofrênico, o consumidor não consegue entender o que aquela marca significa. Mas dentro do território de cada uma das marcas, você consegue ter variações. Então, por exemplo, Stella, ela está dentro do território de refeições, de comida, né, de acompanhamento de uma refeição. Quando você tem uma Stella sem glúten, que o glúten está relacionado, né, as pessoas falam que o glúten te deixa menos inchado, menos estufado, então ele é muito propício para essa ocasião, então faz todo sentido você ter um produto como esse. Dificilmente eu faria uma Stella com whisky, que é para você entrar no mood e tal, mas uma Budweiser talvez combine com isso, porque Budweiser já tem mais a ver com essa energia e tal. Então sempre as marcas elas têm que ter um norte, elas têm que comunicar e ter um ponto de conexão forte com o consumidor, mas tem espaço para algumas ramificações como essa dentro do mesmo território. Legal, Felipe. Estamos chegando aqui no fim. Eu vou passar você para a Sandra, mas antes gostaria de te agradecer. Foi muito legal ter você aqui com a gente para encerrar esse dia. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço, Carlos, foi um prazer. Felipe, parabéns pela apresentação, realmente fiquei muito satisfeita, achei que foi excelente, gostoso entender um pouquinho, né, de todo esse trabalho dessa gigante que é a Ambev, muito bacana os elogios que fizeram para a sua palestra, e foi um prazer enorme recebê-lo aqui, encerrando o nosso evento, Felipe. Muito bom, muito boa noite para você e ótimos negócios, e obrigada mais uma vez. Obrigado, Sandra. Queria fazer um convite para as pessoas que estão assistindo aqui, tiverem ideias boas de como evoluir essa indústria, podem conectar comigo aí no LinkedIn, a gente vai conversando, e foi um prazer ter passado essa noite aqui com vocês. Obrigado, gente. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.